processo criativo. O processo criativo, ele mais nada é do que assim, você conseguir de fato olhar para um artista e falar assim, nossa, essa característica é de fulano de tal. Essa característica é de tal artista renomado. Mas o processo criativo, ele é um pouco dolorido. Porque quando o artista ele começa, na maioria das vezes ele começa copiando, porque a gente tem que fazer ele focar, tá, no aprendizado de técnica. E aí, com o decorrer do tempo, ele começa a se cobrar, de fato, o que que ele faz? Se ele copia ou se ele vai começar a criar. E aí, junto com isso, vem muitas incertezas, muitas dúvidas. Eu já passei por esse processo várias vezes durante a minha carreira, porque ele vai e volta, tá? Às vezes você tá ali no momento onde você tá super confortável, o artista ele precisa da zona de conforto, ele precisa, eu falo até um pouco da dor, para ele poder estar em constante processo de criação, ele precisa de desafios, sabe? E cada fase é uma fase. E aí eu sou uma artista que para que eu consiga criar, eu preciso observar. Eu preciso de alguma ideia, sabe? E eu preciso construir essa ideia. E para eu construir essa ideia, eu vou precisar de tranquilidade, eu vou precisar de observação, eu vou precisar acreditar muito em mim. Estava aqui olhando, porque na maioria das vezes quando você vai criar, vamos lá, se eu fosse criar essa cena aqui. Olha que lindo, assim. Eu olhando, olha. Maravilhoso, né? Os patinhos ali na lagoa, a árvore, uma sensação de paz, de tranquilidade. Então, eu poderia trabalhar isso em vários aspectos. Eu poderia, por exemplo, vir aqui todos os dias e construir isso, colocar meu cavalete aqui, colocar uma mesa aqui, ficar desenhando, estudando as cores, né? Esse é um início de um processo criativo muito legal, que parte do princípio do processo de observação. Eu poderia vir aqui, fotografar esse espaço, né? E trabalhar ele na minha casa. E aí, junto com isso, eu entro com o estudo da cor pela fotografia. Esse é um segundo passo também. Como eu poderia também estar aqui e, junto com esse contexto, criar, modificar. E aí, toda vez que eu vou desenvolver um processo criativo, eu tenho que dominar o processo técnico. E aí, dentro do processo técnico, eu preciso entender qual o tipo de material que eu vou usar, como que esse material se comporta, né? Quais os tons desse material, que é onde a gente entra em teoria da cor. Depois, a matemática que está dentro da técnica também. Se eu vou fazer pequeno demais, se eu vou fazer grande demais, se eu vou fazer na tela, se eu vou fazer no papel, se eu vou fazer numa parede. Então, isso é um ponto que a gente também precisa observar, né? Quanto tempo que eu tenho para poder fazer? Se eu quero fazer de dia, se eu quero fazer de noite. E tudo isso são decisões que a gente precisa tomar para a gente chegar lá no processo criativo. E aí, depois que você colocou tudo dentro desse contexto, a técnica, a ideia, você vai lá para a execução, né? Começou a executar. Então, quando você começa a executar, você vai ter que ir fazendo os testes ali. Qual cor que eu quero chegar? É isso mesmo? Esse desenho tá do mesmo, tá da altura, da largura que eu quero? Tá dando a entender de fato que aquilo é uma árvore? Porque às vezes a pessoa vai construir uma árvore, a pessoa coloca uma chapota de uma árvore desse tamanho que você olha e fala, essa árvore aí tá meio gordinha, não tá não? Esses troncos aí não tão... Porque o tronco em si, olha pra você ver, ele começa grosso, mas quando ele vai indo, ele tem uma delicadeza nos traços. Se você não souber a estrutura óssea da árvore, se você não souber a estrutura certa do desenho, vai ficar um negócio desproporcional, vai ficar um negócio bizarro, né? Então, esses são pontos que você tem que dominar também, aí onde a gente entra no desenho, né?
estudo, desenho, a técnica, tudo ao mesmo tempo. E depois você vai interpretar aquela obra de arte. Quando você interpreta, na maioria das vezes, a gente é crítico, né? E aí a gente é crítico baseado no quê? A gente é crítico baseado nas experiências que a gente já teve. No que você vê e acha bonito, no que você vê e você gosta. E depois a interpretação do público. Já falou? Pensou? A interpretação do telespectador que vai estar ali te vendo, que vai estar ali vendo o seu trabalho, que vai estar ali criticando. E aí depois vem a reinterpretação, porque a reinterpretação, eu falo que já é até um processo de cura, assim, porque quando o telespectador chega para poder assistir um trabalho seu, ele vai falar assim, nossa, que bonito. Ou ele vai falar, nossa, não gostei não. Ah, isso daí eu faço. Isso aí eu faço. Não, mas que trem fácil. Não, mas o que ele quis dizer com isso? Essa é a interpretação do telespectador, da pessoa que está comprando a sua obra, da pessoa que está te encomendando, da pessoa que está visitando seu trabalho em alguma exposição. E aí você tem que estar preparado para a crítica. Porque a partir do momento que você fez a obra de arte, você entregou ela para o mundo. Aí é as pessoas interpretarem, as pessoas observarem, as pessoas criticarem, as pessoas gostarem, as pessoas quererem comprar mais. Entendeu? Então, bastante atenção, porque a formação de uma obra de arte, ela, junto com o seu processo criativo, ela vai exigir de você. Ela vai exigir sua essência. Ela vai exigir coisas que você goste. E posso falar uma coisa com vocês? Tá tudo bem se alguém não gostar. Não dá pra gente agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, quem quer agradar todo mundo, né? No final não agrada ninguém por si só. Então, aprenda a conviver com o seu processo criativo e vá até o final.